Olá, muito boa noite para você. 10 medidas para combater o mal que assola o país, a corrupção. A iniciativa do Ministério Público Federal foi acolhida pelo Congresso Nacional. Em julho, foi criada uma comissão com 30 deputados titulares e 30 suplentes para elaborar um parecer que, posteriormente, será votado em plenário. As medidas foram assinadas por mais de 2 milhões de pessoas e apresentadas ao Congresso Nacional por representantes da sociedade civil no dia 29 de março deste ano. O documento reúne 20 propostas para alterar e aprimorar a legislação brasileira. Entre elas, a criminalização do enriquecimento ilícito, o aumento das penas para a corrupção de altos valores e a criminalização do Caixa 2. Mas será que leis mais rígidas podem mudar essa nossa realidade? Ou será necessária uma mudança de cultura? E a sociedade também tem alguma responsabilidade quando o assunto é corrupção? O Congresso tem interesse em aprovar leis mais rígidas? Para conversar sobre todos esses assuntos e muito mais, nós convidamos o juiz e presidente da JUF, a Associação dos Juízes Federais do Brasil, Dr. Roberto Veloso. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, falando de um assunto tão importante, né? A honra é toda minha. É um prazer estar aqui com você para debatermos esses temas. E é um assunto, doutor Roberto, que precisa ser falado, precisa ser discutido. A população precisa conversar sobre isso, né? Claro, é evidente. Isso é um assunto que interessa a toda a sociedade, porque a corrupção é um mal que estraga o nosso país. A corrupção, ela tira as crianças das escolas. A corrupção, na verdade, ela mata. É verdade. Porque os hospitais se enchem de pessoas e eles estão pelos corredores, porque não há atendimento, não há saneamento básico. Tudo isso motivado pela corrupção. Então a sociedade brasileira tem interesse no enfrentamento da corrupção. E nós, os juízes federais, trabalhamos diuturnamente nesse sentido. Com certeza, é um papel fundamental. O senhor falou uma coisa que é muito interessante, volta e meia saem noticiários, sem citar quem quer que seja, mas políticos que desviam, roubam, né? Dinheiro que deveria ser destinado a pagamento de UTI, deveria ser destinado à saúde. E eu fico aqui pensando, claro, ninguém é perfeito, nós também não somos perfeitos. Mas eu fico pensando, será que a consciência dessa pessoa não pesa, sendo essa pessoa política e vendo a nossa realidade? Não é possível que não haja esse despertar dessa consciência. Na verdade, há um círculo vicioso, porque hoje o financiamento da campanha eleitoral, ele não é um financiamento, ele é um empréstimo, que depois ele vai ser cobrado. Juros altíssimos. Exatamente. Então ele é cobrado com superfaturamento de licitações, com endereçamento de licitações e com desvio de verbas públicas. Houve casos extremos que a prefeitura de determinadas cidades foram arrendadas para o agiota que financiou a campanha eleitoral do prefeito eleito. Jesus. Diante disso, fica a pergunta, a corrupção no Brasil é cultural? Olha, eu acho que nós precisamos criar mecanismos de controle da corrupção. Efetivamente, falta fiscalização. Nós temos leis, mas não temos fiscalização. A fiscalização, ela não é suficiente, ela não atende tudo. Veja o exemplo da Polícia Federal. A Polícia Federal, ela precisa de mecanismos, ela precisa de instrumentos. A Justiça Federal também precisa de instrumentos. Uma das medidas de combate à corrupção é justamente a criação de varas de improbidade administrativa. Eu venho do Maranhão, é um estado, um dos estados pobres do Brasil. Mas, veja, na Justiça Federal, de 222 municípios, nós temos 1.600 ações de improbidade administrativa correndo na Justiça Federal. Muito pouco, né? Então, veja, praticamente 8 ações para cada município. Então, isso é um número relativamente elevado, só para a Justiça Federal. Entendi. Só para a Justiça Federal. Mas existem outros tantos inquéritos em andamento. Então, esses inquéritos precisam ser concluídos. Mas para serem concluídos, é preciso que a polícia também tenha mecanismos. E depois, a justiça também possui mecanismos para julgar esses processos.
Então, é preciso que se dê estrutura, condições para se enfrentar a corrupção. Mudar a lei, endurecer a lei é um caminho, mas também dar condições aos órgãos encarregados da investigação e do julgamento para que nós tenhamos uma efetividade nessa questão. É verdade. E qual a avaliação do senhor com relação a essa iniciativa do Ministério Público Federal? Olha, há uma medida entre essas de enfrentamento à corrupção que nos interessa muito, que é o cumprimento da pena após o julgamento em segundo grau de jurisdição. Que, por sinal, o Supremo vai analisar isso agora, pois não é é, isso? Exatamente. O Supremo está já começou a analisar, em fase de julgamento. Uhum. Veja que essa questão do cumprimento da pena após o julgamento em segundo grau de jurisdição seria um mecanismo importantíssimo, porque nós sabemos hoje que somente os poderosos, as pessoas que têm condições de contratar grandes escritórios de advocacia, que se utilizam de todos os recursos. Há uma permissividade dos recursos, da utilização de recursos no Brasil, e esses recursos eles são utilizados para procrastinar o julgamento. Então a pessoa já está julgada em segundo grau de jurisdição e ele entra com recurso especial, entra com recurso extraordinário. O tribunal não acata os recursos, ele ingressa com agravo no recurso especial, ingressa com agravo no recurso extraordinário. Então esse agravo ele vai julgado para que o recurso especial seja também julgado. Depois entram-se com embargo de declaração e aí vai. Não vai ser preso, né? Exatamente, porque a possibilidade, até por uma questão até de justiça mesmo, para não cometer nenhuma injustiça, existem essas infinitas possibilidades de recurso, né? Então, só para que as pessoas possam entender um pouco, em fevereiro deste ano, o Supremo determinou que a pessoa julgada em segunda instância já pudesse ser presa, né? Isso. Que, por sinal, o próprio Procurador-Geral da República, doutor Rodrigo Janot, falou que isso é muito importante, inclusive no âmbito da Lava Jato, porque pessoas que estão presas em segunda instância, ou seja, não há possibilidade, como o senhor falou, há a possibilidade de recorrer, mas recorre preso. Exato, né? exato. Então, são essas pessoas que aceitam fazer a delação premiada, porque se elas não estivessem presas, não teriam por que fazer a delação premiada. Pois é, a influência da delação premiada, ela se dá da seguinte maneira. Se a pessoa sabe que ela não cumprirá a pena, para que fazer a delação? Ela vai falar? Exatamente. Não vai fazer. É muito melhor não fazer. Sim. Então, se o sistema permite que ela não cumpra a pena nunca, quando eu estou falando nunca, uma força de linguagem, que ela demore a cumprir a pena, para que fazer delação premiada? E há um outro detalhe importante, é o problema da prescrição. Também. Porque a utilização indiscriminada desses recursos, enquanto a pessoa está recorrendo, o prazo da prescrição está correndo, exatamente, está correndo. E se a pessoa completa 70 anos, o prazo da prescrição corre pela metade. Não, tem muita coisa que a gente tem que mudar, a gente vai conversar sobre isso ainda. Agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. O intervalo é bem rapidinho, não saia daí. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre as 10 medidas de combate à corrupção aqui no Brasil, medidas essas que estão sendo analisadas pelos nossos parlamentares. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte, doutor Roberto Veloso, leis mais rígidas, na avaliação do senhor, podem ajudar a mudar essa cultura que infelizmente existe no nosso país, que a gente estava falando sobre ela? Não só a lei, porque se houver a modificação da lei, mas não houver fiscalização, não adianta nada. Eu dou o exemplo do caso do álcool ao volante. A lei só pegou onde há fiscalização. Onde não há fiscalização, as pessoas continuam bebendo e dirigindo. E a fiscalização que pese no bolso também, né? Exatamente, porque senão também não adianta. Exatamente. Agora, dentre as propostas, há uma extremamente interessante, que é a criminalização do enriquecimento ilícito. Isso aí, efetivamente, vai melhorar o nosso arcabouço jurídico. Uma outra medida também importante do ponto de vista legislativo é a chamada extinção do domínio. O que é que significa? É que a pessoa que praticou um crime, e principalmente na corrupção, isso se dá muito, ele pratica um crime e ele compra uma lancha para andar no lago. Ele pratica o crime de corrupção e compra uma mansão no Lago Norte.
ele pratica o crime de corrupção e compra uma fazenda no Goiás. Aham. Com essa proposta da extinção do domínio, independentemente de ele ter vendido para uma pessoa de boa fé, mesmo assim, aquele domínio, aquela propriedade vai passar para a União porque ela é produto de crime. Interessante. Quer dizer, essa medida são alterações legislativas que efetivamente irão trazer bons resultados para o nosso mundo jurídico. Sabe uma coisa que a gente se pergunta também, que a gente se questiona? Por exemplo, às vezes até tem condenação de corrupto, mas a primeira coisa que a gente quer ouvir é assim, não, é devolver todo o dinheiro. Exatamente, não é isso? exatamente. E isso eu não vejo, a gente não vê muito isso, ou a gente está enganada? Não, porque é justamente por isso. Porque a utilização desses recursos demora. E é justamente a questão, a melhora da extinção do domínio. Entendi. Porque a extinção do domínio, ela volta para o momento que a pessoa comprou. Hoje não. Entendi. O que é que vai acontecer? Ele vai condenado e depois o Ministério Público vai ter que entrar com a execução daquela medida. Ou seja, porque a multa hoje, que é uma das penalidades pecuniárias, ela é uma multa pecuniária, ou seja, ela tem que ser executada pela Procuradoria da Fazenda. Então, não é o juiz que vai determinar, não, né? Isso, então... o juiz determina, mas ela não é auto-executável. Entendi. É preciso que se proponha, se inscreva na dívida ativa, proponha a execução e depois a pessoa pode embargar e aí lá se vão mais 10 anos. Então, por isso é que não se vê efetivamente a pessoa perder o patrimônio no Brasil. Entendi. Em razão dessa complexidade do nosso processo. Então, o processo fica complexo, com essa possibilidade imensa de recursos, e ninguém vê a efetividade da justiça. Isso é um dos grandes males que o Brasil precisa enfrentar. É a efetividade da justiça, a efetividade das condenações. Porque não adianta se condenar se a pessoa não vai cumprir a pena. Fica o dito pelo não dito. Sim, com certeza. Outra coisa, esses recursos que o senhor já falou aí algumas vezes, claro que a gente sabe que é importante, até para você não praticar nenhuma injustiça. Mas essa possibilidade muito grande de recursos, isso também não causa um mal-estar na sociedade? Diante disso que a gente está falando mesmo, quer dizer, então, você está comprovado aqui que você roubou, sei lá, 1 milhão. A lógica seria, no mínimo, a pessoa ter que devolver esse 1 milhão, imediatamente, não seria isso? Exatamente. Essa seria a lógica. Mas, infelizmente, as leis, elas são feitas justamente para que isso seja atrasado, né? Então, se atrasa e como vai se fazer? Então, é preciso que haja uma modificação para permitir que o cumprimento da pena se dê. Tanto o cumprimento da pena privativa de liberdade, quanto o cumprimento da pena pecuniária, ou seja, o cumprimento da multa, para que a pessoa seja punida financeiramente. E também que devolva o patrimônio amealhado com a corrupção. Que é o que a gente ouve todo mundo falar assim, mas que bom então, né? Foi condenado, mas cadê o nosso dinheiro? Exatamente. Tem que devolver imediatamente. Então eu queria saber o senhor, na avaliação de juiz, esses recursos, eles deveriam ser modificados também? Essa possibilidade da pessoa tem de recorrer, enfim, várias vezes? A pessoa poderia recorrer, mas preso. Ou seja, ele pode passar solto até o julgamento da primeira instância, até o julgamento da segunda instância. Quando o Tribunal de Justiça julgar ou quando o Tribunal Regional Federal julgar, a pessoa começa o cumprimento da pena. Aí a pessoa pode dizer assim, mas pode haver injustiça. Sim, mas contra as injustiças existem os habeas corpus. A pessoa pode impetrar um habeas corpus, a pessoa pode entrar com a medida cautelar no próprio Tribunal Superior, no próprio Superior Tribunal de Justiça ou no próprio Supremo Tribunal Federal, para dar efeito suspensivo, respectivamente, ao recurso especial ou ao recurso extraordinário. Então, o próprio sistema, ele permite a correção dessas injustiças. E o sistema, ele é tão bom nesse aspecto, que ele permite, mesmo a sentença estando transitada em julgado, a pessoa ingressar com a revisão criminal, que é uma ação sucedânea de recurso. Seria a última instância, ele ainda pode recorrer. Ele ainda pode entrar com a revisão criminal. E se ele estiver preso, pedir na revisão criminal uma medida cautelar para ele ser solto. Então, qual é o prejuízo em relação a isso? Quer dizer, se tem uma gama de possibilidades para se corrigir qualquer injustiça que se pratique. E a efetividade da justiça ela está prejudicada em razão
do que nós chamamos no mundo jurídico de chincana, que é aquilo que você faz, que tem uma proteção legal, mas não tem uma proteção moral. Moralmente é questionável, Entendi. apesar de a lei permitir. Então, isso que é moralmente questionável é que nós estamos querendo acabar. Ou seja, que efetivamente o nosso processo penal seja um processo penal moral e também um processo penal justo. Não só justo para o acusado, mas também justo para a vítima e justo para a sociedade e justo para a administração pública, que tem sido a grande vitimada nessas questões todas. E até para o juiz é muito desgastante, porque vocês têm um trabalho imenso ali para fazer uma análise de um caso. Perfeitamente. Não é? Olha, eu mesmo sou juiz de uma vara criminal e eu me sinto frustrado quando eu tenho que julgar um processo e depois que eu julgo o processo, eu vejo que o processo prescreveu. Com certeza. Então não pode fazer nada. Foi um esforço de 10 anos, 12 anos, para nada, porque o processo está prescrito. Verdade, a gente tem que mudar isso, vamos mudar isso. É isso aí. E olha, agora a gente faz mais um breve intervalo, não sai daí, o intervalo é bem rápido e eu vou esperar você. Voltamos para o último bloco do Band Entrevista. Hoje estamos falando sobre o combate à corrupção e o nosso convidado é o presidente da AJUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil, doutor Roberto Veloso. Doutor Roberto, a gente falou aqui sobre todo esse projeto, né, do Ministério Público, que teve assinatura de boa parte da população, mas agora está no Congresso Nacional. A grande pergunta é, os parlamentares terão interesse em aprovar essas medidas? Olha, nós fomos convidados pelo presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, para uma reunião. Nós da AJUF, o pessoal da Associação Nacional dos Procuradores da República, também os membros do Tribunal de Contas e a própria sociedade. Havia lá representante do Movimento Brasil Livre. Então, lá nesta reunião, o presidente da Câmara se comprometeu conosco de levar a votação no plenário até o dia 9 de dezembro, que é o dia de combate à corrupção. Ele quer, até o dia 9 de dezembro, votar isso no plenário da Câmara. O voto é aberto. O voto é aberto. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Ele constituiu uma comissão, o presidente dessa comissão é o deputado Passarinho, o relator é o Onyx Lorenzoni. O deputado Onyx Lorenzoni já nos chamou lá, participamos da audiência pública com a AMB, com a NPR. Então, nós estamos notando uma boa vontade por parte dos parlamentares para a votação dessas matérias. Nós não estamos vendo uma tentativa de boicote, nós estamos vendo, pelo contrário, o interesse do presidente da Câmara de votar. E nós confiamos nisso, confiamos que pode ser que haja um ou outro em dificuldades, mas nós acreditamos que a maioria tem interesse de atender esse reclamo da sociedade, de aprovar esse projeto para que nós tenhamos melhores instrumentos para o enfrentamento da corrupção. Agora, essa comissão, na verdade, vai elaborar um parecer, né? E esse parecer também vai passar por vocês? A comissão ela vai apresentar um substitutivo, na verdade, né? Ela apresenta um substitutivo ao projeto original. Ela apresenta uma proposta, olha, essa é a proposta. Depois que nós discutimos com a sociedade, chamamos aqui os juízes, os promotores, os delegados, os policiais rodoviários federais, chamamos todos, e nós estamos aqui apresentando uma proposta que condensa todas essas sugestões. Então, a comissão ela apresentará uma proposta. Após a apresentação dessa proposta, será designado um relator, vai para a Comissão de Constituição e Justiça e depois para o plenário. A previsão dia 8 de dezembro. A participação da população e da sociedade vai ser fundamental para a aprovação desse projeto? Claro, porque se a Câmara representa o povo, a vontade do povo tem de estar, né? Exatamente, tem que prevalecer nessa votação. É verdade. A votação tem de representar
o que o povo pensa. Por isso, e o povo já se manifestou, foram mais de 2 milhões de assinaturas. É verdade. Essas medidas abordam também a questão do foro privilegiado? Pois é, em relação ao foro privilegiado, existe uma PEC, que é uma proposta de emenda constitucional, já em andamento. O deputado Osmar Serralho é o relator. Ele também nos convidou para discutirmos essa proposta lá na Câmara dos Deputados. Nós fomos, discutimos, ouvimos de vários parlamentares a disposição para votar também essa PEC. Porque o foro privilegiado hoje, infelizmente, ele tem sido uma causa de impunidade. Porque, veja os absurdos, nós tivemos um senador que ele foi processado no Supremo Tribunal Federal. Quando chegou às vésperas do julgamento, ele renunciou. Aí o processo dele voltou para a primeira instância. Ou seja, teve que começar tudo de novo. É verdade. Então, o tempo que ele ganhou é justamente o tempo de prescrever. Nós tivemos um outro caso de um outro deputado, também um deputado famoso, que aconteceu a mesma coisa. Ele foi processado pelo Supremo às vésperas do julgamento, ele renuncia, volta tudo para a primeira instância. Então, nós sabemos hoje que existem mais de 300 inquéritos tramitando no Supremo Tribunal Federal em relação ao foro privilegiado. Existem por volta de 100 ações penais, mas o Supremo, ele não tem vocação para o julgamento dessas ações penais. A vocação do Supremo é para guardar a Constituição, julgar as ações diretas de inconstitucionalidade, as ações declaratórias de inconstitucionalidade, os mandados de junção, as ações de descumprimento de preceito fundamental e os recursos extraordinários, que já dão um volume de trabalho imenso. É verdade. Mas hoje, quando nós abrimos o noticiário a respeito do Supremo Tribunal Federal, nós vemos o noticiário criminal. Pessoas cuja denúncia foram recebidas, delações premiadas, homologadas, e a função principal do Supremo tem ficado em segundo plano. E veja que nós temos hoje no Brasil, tirando os deputados e senadores, nós temos mais 21.500 pessoas com foro privilegiado, espalhadas pelo Brasil. Então, nós temos no Brasil hoje 22 mil pessoas com foro privilegiado. Então, isso já passou a ser uma disseminação. Não se trata, mesmo nos países que adotam o foro privilegiado, essa adoção ela é de maneira restrita. Não como no Brasil, que está ampliadamente. Então, isso está gerando impunidade e isso, é claro, tem que ser modificado. Com certeza. A gente está chegando ao final. As pessoas, em geral, a gente viu aí uma certa mudança nos brasileiros, que até então era considerado muito passivo, né? Então, a gente viu pessoas indo às ruas, enfim, pedir o fim da corrupção. O senhor acredita que o brasileiro, de uma forma geral, ou o ser humano, né, consegue diagnosticar ou verificar muito bem a corrupção nos poderes, mas muitas vezes em atitudes consideradas pequenas, como, por exemplo, não devolver o troco, enfim, estacionar o carro em local proibido. Isso também deveria ser enxergado, interiorizado, para que a gente possa mudar o Brasil como um todo? Claro, é evidente que a cultura ela precisa ser modificada, mas ela tem que começar com o exemplo. E o exemplo tem que partir dos nossos governantes, de quem detém o poder, dos juízes, dos promotores, dos deputados, dos senadores, dos prefeitos, dos vereadores, dos deputados estaduais, federais, dos senadores, do presidente da República e dos governadores. Essas pessoas são as pessoas que devem dar o exemplo. E para isso a sociedade deve estar vigilante, não deixar que ocorra a corrupção. E em ocorrendo a corrupção, nós temos mecanismos para punir as pessoas. Porque um dos grandes males é justamente a impunidade. Por isso é que nós estamos querendo terminar com o foro privilegiado, defendemos o cumprimento da pena após o segundo grau de jurisdição. Para quê? Para que a sociedade veja que há punição, que a corrupção não compensa. Porque se nós vivemos num país em que a pessoa pensa que o crime compensa, então a cultura não poderia ser diferente. Mas a partir do momento que se souber que a corrupção ela será punida, com certeza haverá um freio. Verdade, nós chegaremos lá. Muitíssimo obrigada pela sua participação, viu? Eu é que agradeço muito estar aqui na Bandeirantes,
esclarecendo essas questões, estamos sempre à disposição. Muito bom saber. Obrigada. E o Band Entrevista de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. A gente volta na próxima semana. Agora você fica com o Jornal da Band. Boa noite e aproveite seu fim de semana.